Muito bem, então nós vamos dar continuidade agora no nosso módulo de sistema tegumentar, falando da derme. A derme é a segunda camada da pele. A derme é a camada intermediária da pele e é composta por um tecido conjuntivo, fibras elásticas e colágenas. A derme contém vasos sanguíneos, nervos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Então veja, os poros, eles estão na epiderme, que são por onde o suor vai sair. Mas a glândula sudorípara, que produz o suor, ela está mais profunda, ela está na derme. Ela vai produzir o suor vai sair pelos poros que estão na epiderme. Os folículos pilosos são todos os pelos de forma geral, incluindo cabelos. Eles vão ter, portanto, uma raiz na derme, né? E nos pelos, nos folículos pilosos, nós vamos ter as glândulas sebáceas que produzem o sebo. Além disso, nós temos os vasos sanguíneos e os nervos. Veja, se você já foi criança, e todos vocês foram crianças, às vezes quando criança a gente pega a agulha da mãe e fica brincando de furar o dedo, né? Furar o dedo porque percebe ali que existe uma fina camadinha na mão que você consegue colocar a agulha ali de forma a não sentir dor, né? Se você já fez isso, então você sabe do que eu estou falando. Que na epiderme a gente não sente dor. Na epiderme, na verdade, a gente não sente nada. Porque a epiderme, ela é a camada mais exterior, a camada mais externa. E na epiderme não tem terminações nervosas. Essas terminações estão na derme. Então, para que eu sinta dor, eu preciso afundar, digamos assim, a agulha um pouco mais. Eu preciso que o corte ele chegue até a epiderme, de fato, que o impacto atinja a epiderme para que ele possa causar dor. Aliás, eu preciso que ele atinja a derme, porque na epiderme eu não sinto dor, na derme sim. Então todas as sensações táteis que nós falamos, sensações táteis, sensações térmicas, sensações dolorosas, elas acontecem na derme, onde estão as terminações nervosas. Além disso, quando se machuca, quando se arranha de alguma forma, a epiderme não se sente dor. Na epiderme, além de não se sentir dor, também não sangra. E na derme já sangra. Então na derme você tem vasos sanguíneos, vasos bem pequenininhos, que nós vamos estudar no sistema no módulo de sistema cardiovascular. Esses vasos bem pequenininhos se chamam capilares sanguíneos. Então, os capilares sanguíneos são os menores vasos sanguíneos do corpo, que eles estão presentes na derme. Tá? E através dos capilares sanguíneos, nós, de fato, ali sangramos, né? E acontece essa diferenciação entre a derme e a epiderme. Nós temos também a hipoderme. A hipoderme, ela não está em negrito aqui, mas seria a terceira camada da pele. Acontece que, tecnicamente, hoje em dia, ela não é considerada uma camada da pele. A hipoderme é uma camada de tecido subcutâneo que se localiza abaixo da pele. Então, tecnicamente, ela não é uma camada da pele. Tá? Mas nós podemos entender assim tranquilamente, porque esse é um entendimento popular. Tá? E, a fim de entendimento básico, nós podemos entender a hipoderme aqui dentro desse contexto e entendê-la dessa forma, porque é uma forma de estudarmos as coisas de forma junta, de forma coesa, de forma unida, dentro de um mesmo tópico. Então, estamos falando da epiderme e da derme, podemos já falar da hipoderme, mas deixando claro desde já que ela hoje não é considerada uma camada da pele. Bom, na hipoderme nós temos, portanto, a camada mais profunda, que é composta principalmente por células adiposas. Essas células adiposas são as células de gordura.
Então, na hipoderme nós temos a gordura, tá? As células adiposas são células que armazenam principalmente lipídios, que são moléculas de óleo, moléculas de gordura, e que têm como finalidade fazer um armazenamento ali de energia. As células adiposas, elas estão presentes na hipoderme e elas também servem como isolante térmico. Então a hipoderme atua como isolante térmico, ajudando a manter o corpo aquecido e também protege os órgãos internos contra impactos. Então veja que animais que têm muita gordura, uma hipoderme bem grossa, portanto, como focas, baleias, animais, ursos polares, enfim, eles geralmente têm um índice de gordura ali maior, justamente porque essa gordura ajuda a proteger contra o frio. E nós, né, temos ali a hipoderme também como um isolante térmico. Agora, além disso, as células adiposas também são responsáveis pela produção de um hormônio que é o chamado hormônio da satisfação. Como assim? Quando nós comemos, e nós vamos comendo, e chega um momento que nós recebemos o sinal lá no cérebro que avisa que já está bom de comida, né? Já está na hora de parar de comer. Esse hormônio, ele é produzido através das células adiposas, né, das células de gordura presentes aqui, por exemplo, na hipoderme. Agora, mas eu tenho muita gordura e eu não tenho, eu sinto que eu tenho, eu não me sinto satisfeito. Eu como e não me sinto satisfeito e continuo engordando. Veja, quando as células adiposas, as células adiposas não são gordura, tá? Elas são células que armazenam gordura. São células como todas as outras, só que elas armazenam gordura. Quando elas estão com a quantidade excessiva de gordura, elas ficam meio que inchadas. E aí elas produzem, primeiro, proteínas destrutivas para o corpo. Então, gera-se um processo, a obesidade gera um processo de inflamação em todo o corpo. Um processo inflamatório do corpo. Além disso, essas células, quando elas estão estressadas, quando elas estão com excesso dessa gordura, elas têm dificuldade de produzir esse hormônio para a satisfação. Então a pessoa, na verdade, quando ela é muito obesa, quando ela tem muita gordura, ela vai sentir menos satisfação. E ela vai tender a comer ainda mais. Porque as células de gordura, elas já estão estressadas e elas têm dificuldade na produção do hormônio que faz com que nós percebamos que é hora de parar de comer. Bom, nós vamos dar continuidade na próxima aula sobre esse assunto, mostrando uma imagem onde nós vamos entender tanto a derme quanto a epiderme e a hipoderme.